Ainda com o nosso estudo alterações mentais e sensitividade, o que é uma alteração mental? Como podemos lidar com ela? As alterações mentais são internas ou externas? Como podemos entendê-las de forma mais transcendente? Bom, aí nós temos que parar para pensar e fazermos grandes reflexões. Porque, no caso, eu sou formado primeiramente formei em técnico de sistema elétrico e instrumentação de aeronave. Depois fiz o curso de engenharia elétrica, nunca exerci a função de engenheiro. Mais tarde, porque já tinha meu emprego onde eu estava trabalhando, o momento econômico e político do país não me permitia trocar de emprego naquele momento. E aí você vai passando o tempo, você se acomoda naquela situação, ou as coisas não se tornam viáveis de serem alteradas no meio do caminho por uma série de fatores. Bom, e depois eu fiz o curso de homeopatia, de floral, de acupuntura e principalmente tive que estudar a doutrina espírita por os fenômenos que estavam acontecendo comigo ao meu redor. Quando eu chego no curso de homeopatia, as pessoas já cansadas de sofrer, cansadas de passar por tantos tratamentos inócuos, chegavam lá e com um remédio melhorava 70%, 50%, 60%, 70% dos seus problemas de saúde. E aí ele dizia assim, eu era espírita. E eu falei, isso não pode ficar desse jeito. Eu tenho que arrumar um jeito de falar uma linguagem que eles entendam a importância de continuar sendo espírita e entender que a homeopatia cura todas as doenças. Ou pode, no mínimo, melhorar todas as doenças. Mesmo que você melhore a sua qualidade de vida psíquica para morrer saudável como espírito. Ela pode te ajudar nisso. Pelo menos, eu acredito, estudei e entendo assim. Então, eu percebi que as pessoas deixavam de falar médiums para falar alterações mentais ou sensitividade. É a mesma coisa, médium. A questão, quando você fala eu sou médium, você tem uma responsabilidade de se portar como espírita. E quando você fala eu sou sensitivo, você acha que pode fazer qualquer coisa. Mas as leis divinas te pegam e te botam no caminho que você deve seguir, seguindo os ditames da sua consciência, seguindo os ditames das leis divinas, da responsabilidade, frente às leis eternas. Portanto, quando colocamos a questão de alteração mental, foi de uma forma técnica para que as pessoas pudessem entender, assim como tem o livro Alterações Mentais. A alteração mental vai ser o quê? Se você acha melhor ficar num boteco tomando cerveja com os amigos, e chegar em casa bêbado, ou chegar em casa no mínimo indisposto, não fico bêbado, mas cheguei indisposto, fedendo álcool, com mau hálito porque o estômago está vazio, ficou o tempo todo bebendo, não comeu quase nada, sem disposição para atender as necessidades conjugais, é uma alteração mental. E na homeopatia é classificado como luetismo e deve ser tratada, porque ela é contagiosa, porque ela passa para seus descendentes. E o alcoolismo deixa marcas severas na sua descendência. Mas e os espíritos? Nós estamos falando agora de técnica. Não vamos filosofar. A homeopatia nos mostra, ipsos fatos, que filhos de bebedores e de fumantes são luéticos. Eles têm marcas na sua estrutura psíquica que os caracteriza como luéticos. Aí tem que estudar homeopatia. O campo aqui não é só para a gente falar essa parte. Como podemos lidar com ela, com essa alteração mental? Aí nós temos que usar todos os mecanismos necessários para o processo de educação do ser. Primeiro delas, oração, amor. Se nós estamos se sentindo incomodados, vamos fazer a tarefa e pedir a espiritualidade amiga para ajudar. Buscar o tratamento mais adequado dentro das terapias energéticas e naturais. Lembrando que médium não dá certo tratar com acupuntura. É uma coisa complicada. Médium não dá certo tratar com acupuntura. A não ser que seja um acupunturista muito bom. Mas aí vamos deixar essa parte. As alterações mentais são internas ou externas? É aquilo que está dentro da minha cabeça, me atormentando, me fazendo sofrer, e eu não conseguirei me livrar dela, até mesmo por um problema congênito. Ou elas são externas, são aqueles espíritos que vêm me provocar essa alteração externa. Essa alteração mental de forma externa. Então, isso temos que procurar entender, procurar refletir como que nós vamos lidar com essa situação, como que nós vamos caminhar diante destes fatos. E é o que está dizendo, como podemos entendê-la de uma forma mais transcendente. Eu acredito
que 99% das doenças na Terra são devido a pessoa sofrer a influência de grupos de espíritos que têm aquela doença. Eu acredito. Por quê? A homeopatia nos mostra, conforme o parágrafo 212, 155, 154, que os remédios devem ser indicados de acordo com a similitude dos sintomas mentais, emocionais que alteram o comportamento ético e moral da pessoa. Se eu dou um remédio correto, homeopaticamente correto, a pessoa, no estalar de dedo, ela modifica o padrão mental dela e modifica seu comportamento. Quando a doença é mais recente. É importante lembrar disso. E quando não existem outros fatores externos muito intensos, muito fortes. Então, é instantâneo. Então, essa parte mais transcendente da vida nos mostra que, se você mudou o seu padrão mental, emocional, automaticamente você muda o seu comportamento ético e moral, existe influência espiritual, até rimou. Então, nós temos que observar isso. E então, se eu tratar os espíritos, a pessoa vai melhorar até certo ponto. Porque tem a parte que o remédio tem que fazer. Não tem jeito, não pode ser de outra forma. Assim como o tratamento homeopático vai te ajudar a melhorar até um ponto em que a parte da doutrina espírita, o tratamento espiritual, tem que fazer. Então, a homeopatia e o espiritismo, nós temos que entender que eles andam algemados um com o outro, nem de mão dadas. É tão forte a relação entre eles que devem ser algemados. Mas é uma algema de amor, é uma algema de racionalidade, de entendimento, de tentar entender e ajudar o nosso irmão, ajudar o nosso próximo. Alterações mentais. As alterações mentais, no momento que eclode a mediunidade, possuem os mais variados aspectos e requerem o atendimento necessário a cada pessoa. Mas o atendimento e a orientação mediúnica é fundamental para que a pessoa que está vivenciando o aflorar de sua sensibilidade psíquica possa se sentir segura e auxiliada em sua nova fase existencial. Isso aqui é bastante poético, bastante romântico. Mas todos nós espíritas temos que trabalhar para fazermos isso aqui. Ajudar a pessoa, amparar a pessoa. Todo mundo pode ser tratado só com homeopatia? Quem sou eu para dizer que todo mundo tem que seguir esse ou aquele caminho? Todos vão precisar do auxílio da doutrina espírita para educar a sua sensitividade psíquica, a sua sensibilidade psíquica. Uns serão médiuns, terão que trabalhar, não poderão nunca abandonar a doutrina espírita. Outros irão de vez em quando. E outros vão melhorar aquilo ali, vão aprender a conviver com aquela situação e vão embora. É o conteúdo íntimo de cada um que vai fazer com que ele tenha mais necessidade de ficar no grupo A, B ou C. Aí é que vem a função de nós, que já temos uma certa vivência dentro da doutrina espírita, orientar os mais jovens. Cada um, no seu momento certo, dando os passos necessários para o seu processo evolutivo. Deixa eu ver mais aqui. A orientação mediúnica é fundamental. E o atendimento na casa espírita, o acolhimento, acolher a pessoa. Mas acolher também é instruir, acolher também é dar luzes, passar conhecimento. E quem chegou ao ponto de ter uma alteração mental, de ter a sua sensibilidade psíquica altamente aguçada, ele tem que ter a humildade de saber ouvir críticas, a humildade de saber que ele pode estar sob influências negativas, e ele tem também a humildade que ele tem que corrigir seus pontos de vista, para que ele possa crescer. Então, quem recebe tem a obrigação de acolher bem e de orientar bem. Quem chega tem a responsabilidade pessoal e intransferível, ele e a família, de acatarem as informações, as instruções positivas e buscarem nas obras espíritas informações necessárias ao seu processo de desenvolvimento da educação da sua percepção. Desenvolver a educação da sua percepção. É o grande caminho que vai levá-lo a estar numa condição melhor, a estar em uma condição de melhor receber-se a si mesmo, ou melhor, perceber-se a si mesmo no mundo que é totalmente diferente daquilo que ele vê, daquilo que ele percebe, daquilo que ele sente. A mediunidade é como um corretor automático de WhatsApp. Você distraiu,
na hora de escrever, envia algo que você não queria nem pensou, aí tudo depende do que foi escrito. Por isso, a necessidade de estar atento ao fenômeno, estar em um meio que te ajude na atenção e na vigilância. Então a pessoa está lá recebendo uma mensagem e ele acha que tem que passar aquela mensagem para o mundo. No meio tem uma frase que não deveria estar. É aquele momento de desatenção que a vaidade ou a distração mesmo, por deficiência do próprio médium, saiu, puf, passou o que não deveria. E muitas das vezes a informação vem, mas ela não encaixa na capacidade das pessoas aceitarem aquela informação. Então você não pode passar. Você tem que segurar aquela informação para você, orientar o espírito. Isso eu não posso passar agora. Guarda com você. Se quiser, anota até no papelzinho à parte, um códigozinho para você entender depois. Mas ali não é o momento. Porque o momento é amor, reflexão, incentivo ao trabalho, convite à reforma íntima, à melhoria interior. Aí você vai estar chegando a um ponto de desenvolvimento das suas percepções com segurança, com atenção, com responsabilidade e humildade. Médium que não sabe receber crítica está a caminho do hospício. Eu ouvi isso, eu tinha 27 anos e guardei para sempre. E todas as críticas eram bem-vindas. Doía, e às vezes dói até hoje. Mas eu reflito sobre elas. Se eu não refletir, para onde que eu vou? Temos que parar para pensar. Médium precisa de tarefa, reunião pública, reunião mediúnica. Estudo. Então, se você puder ter... O estudo você pode fazer em casa. Mas a tarefa, a reunião pública e a reunião mediúnica é na casa espírita. Ou orientada pela casa espírita. E aí o estudo você pode fazer em casa e deve fazer em casa. E se você puder, dentro da sua disponibilidade, ter mais um dia de estudo na casa, acompanhando os colegas, os grupos, você vai se fortalecer. Vamos lá. Esse é o maior manual de exorcismo que existe. Uma vez eu falei isso para uma pessoa que era da Igreja Católica, do grupo carismático da Igreja Católica. Ela falou assim, onde eu adquiro? Eu falei brincando, eu nem tive a intenção de falar que saiu aquele exorcismo. E aí a gente começou a colocar para as pessoas que esse é um manual de exorcismo. Só que quando a pessoa pega para ler, ela vê que é um manual de luz, que ilumina seu caminho, que ilumina sua vida, que esclarece do porquê do caminhar para a luz, do que do caminhar do sofrimento. É tudo escolher nossa. E aí, as bênçãos divinas orientam o caminho dessas pessoas. Ela continuou trabalhando na Igreja Católica, continuou trabalhando no grupo carismático, mas na hora de conversar com os espíritos, ela tinha algo diferente. E logicamente que o seu grupo se fortaleceu porque deixou do preconceito para a curiosidade, da curiosidade para o entendimento, do entendimento para os benefícios do grupo. Portanto, o Livro dos Médiuns. Trata-se de um espiritismo experimental ou guia dos médiuns e evocadores, que é, segundo Anete Guimarães, o maior manual de psiquiatria que existe no planeta Terra. Eu vi isso numa palestra dela. E para mim, um grande manual do entendimento da alma humana e das suas inter-relações dela com o meio onde ela está e onde deve estar e com quem ela está. Ah, então você sabe muito, você é muito perfeito? Não, sou apenas um estudante e tenho essa visão. Se eu fosse perfeito, não estaria na condição que eu estou. Aqui preso à Terra, com as limitações que nós temos, com as possibilidades que nós temos, mas com a responsabilidade que nós temos. Cada um no seu lugar, fazendo a sua parte. E a minha função, que eu acho sempre, é motivar as pessoas a estudarem a doutrina espírita. É entender os benefícios que ela pode trazer. E principalmente a responsabilidade que ela nos dá para seguirmos na direção do Pai.